Podcast Sul na área aqui. Você já vai deixando o like, vem participando com a gente, falando aqui do mercado da bola, do futebol do Sul, em especial agora do Atlético Paranaense. Repito, vou pegar aqui as informações do Globoesporte.com e a gente vai analisar aqui os nomes que vão surgindo neste momento. Rodrigo Feres, primeiro, fazer aqui uma menção aqui a Monique Vilela, canal Monique Vilela, que traz a informação que o Atlético planeja gastar menos em 2023, vai ter um enxugamento de elenco, vai jogar o Campeonato Paranaense com o time principal, né? Então aquele famoso time de aspirante ou sub-23, sub-20, alguma coisa assim, ele vai perder espaço, né, dentro do Atlético. O Atlético quer reduzir o número desses jogadores. Então, deste modo, presta atenção, Rodrigo, Tô vendo. os nomes que aparecem no Atlético. Primeiro, voltam de empréstimo aí 19 jogadores que pertencem ao Atlético, estavam rodando. Primeira coisa que eu quero Só dois perguntar para servem, você. né? Só dois servem. Então, eu queria que você me apontasse quais são esses dois. Ó. Zagueiro Valber, Novo Horizontino. Zagueiro Zé Ivaldo do Cruzeiro, a informação que a gente tem é que ele vai ficar, né? O zagueiro Zé Ivaldo. Então seria esse o primeiro nome. Luan Patrick, que está voltando do América. Lucas Halter do Goiás, zagueiro também. Dani Bolt, o lateral que estava no Vitória. O Nicolas, que foi muito bem, lateral esquerdo, que estava no Grêmio. Volante Pablo Siles, que estava no Cruzeiro. Meia Denner do Sport, Bruno Leite do Botafogo, né, Botafogo B, Mingote, né, o Vinícius Mingote, atacante Mirassol, Iago do Guarani. Mingote acertou já com o Operário, né? Se eu não estou enganado, já acertou com o Operário. Então já pulou fora. Atacante Jaderson do Sport, Fabinho do CRB, Bissoli do Avaí, que está sendo já sondado por outros clubes, atacante Jajá, Daniel Cruz do Botafogo. Já o segundo nome, né? É o segundo nome. O Jonathan Chapecoense, João Mercado CSA e o Cleiton Tombense. São esses jogadores. Desses dois, você concorda que só esses dois servem mesmo? Então, na verdade, assim, é claro que o Nicolas, até porque a gente viu o que foi o Abner nessa temporada e o próprio Pedrinho também, quando entrou, é lógico que o Nicolas agregaria, né? O Nicolas, o próprio Bissoli fez 14 gols na temporada, no Campeonato Brasileiro, tudo bem, 12 de pênalti, mas enfim, né? Pênalti também vale, né, Pinduca? Mas eu acho que o Nicolas e o Bissoli, os ciclos deles acabaram dentro do Atlético, né? Então chega uma hora que o Atlético também tem que, sabe, falar o que ele quer, né? Porque o Nicolas, ele estreou no Atlético em 2016, Pinduca. Então ele estreou antes do Renan Lodge, então já são 6 temporadas, quer dizer, o contrato do Nicolas vai até o final do próximo ano, 2023. Vai renovar com o Nicolas novamente? Eu acho que tá tendo sondagens aí, futebol da Bulgária, né? Aqui o futebol brasileiro também tem interesse no Nicolas, então assim, de repente vindo uma proposta legal, deixa o Nicolas ir embora, faz um negocinho legal. O Bissoli também tem interesse aí do Vasco da Gama, né? Pelo que a gente conseguiu ver aí. Então, assim, são jogadores que já tiveram oportunidade no Atlético, sabe, Pinduca? É isso que eu quero colocar, e não corresponderam, assim, à altura do que o Atlético busca, né? Nós estamos falando o que o Atlético quer nessa temporada? Ele quer chegar com condições de ser campeão, novamente, né? Fazer um grande campeonato brasileiro, que é um pouco mais complicado para buscar título, né? Mas, enfim, chegar na Copa do Brasil e chegar novamente na Libertadores, né? E para isso ele vai precisar de mais do que um Bissoli, do que um Nicolas, né? É lógico que o Zé Ivaldo viria para compor o elenco, né? Para ser aí um dos 5 zagueiros, vamos dizer assim, do Atlético. O Jajá, não sei realmente se o Jajá vai ter oportunidade, mas eu acho que o Jajá ele seria mais útil do que o Rômulo, né? Em determinado momento da temporada, porque o Rômulo não é ponta também, né, Pinduca? Jogou ali e tal, mas sabe, não é bem a função dele. Não sei se já vai ficar, mas os outros, cara, olha, nenhum desses se aproveita. Eu acho que o exercício do Atlético tem que ser feito o que eu falei agora exatamente pro Coritiba, né? Do time titular do Atlético, para ele realmente competir de igual para igual aí, não que não tenha competido, né, com o Flamengo, eu acho que a final aí, enfim, não vamos ficar falando sobre isso, já passou, mas se o Pedro Henrique não fosse expulso, talvez a história fosse diferente. Eu acho que o Atlético conseguiu competir, né? Mas para seguir nessa pegada, seguir competindo, ele vai precisar de mais jogadores para serem titulares, né?
E também jogadores para compor o elenco, porque tem alguns ciclos que tem que acabar no Atlético, né? Cittadini, Marcelo Cirino, talvez o próprio Pablo, Pedro Henrique, pela falha, né, grosseira que teve. Então eu acho que nesse momento o Atlético ele tem coisa de 5 ou 6 titulares, sabe, Pinduca? 5 ou 6 titulares. Porque é bem fácil fazer esse exercício. Bento, titular absoluto, certo? Goleiro de alto Certo. nível, né? O Kelvin, cara, para mim não é alto nível. Não sei se para você. É bom lateral, mas não é alto nível. Não sei o que É, você mas pensa assim. não, eu também acho que não é alto nível, mas é um jogador que pode evoluir ainda. Eu acho que a maturidade pode trabalhar esse jogador Mas ainda. de qualquer É, maneira, já que o Atlético vai buscar um lateral direito, porque o Orejuela saiu, né? Ou está saindo, por que não contrata um jogador, né, para disputar bem a posição com o Kelvin, né, cara? Um lateral aí decente, vamos dizer, né? Não, vou contratar um reserva. Não, contrata um lateral com condições, né? Aí eu concordo. De zagueiro aí vai ter o quê? O Thiago Heleno, só. De todos os zagueiros, é o único que tem condições ainda, né, físicas de jogar e técnicas, né? Porque Pedro Henrique sem condições, né, pela falha grosseira, não tem como passar pano, Piduca, né? O torcedor não quer nem ver o Pedro Henrique pintado de ouro, né, cara? O Matheus Felipe e o Nico também mostraram que não tem um nível, né, desse top 3 que nós estamos falando, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? O Abner foi muito instável nessa temporada, para mim também sem condições técnicas, né? Não é um ou outro jogo, foram a temporada inteira do Abner, sei lá, 60 e poucos jogos que ele jogou, você conta nos dedos de uma mão quantas partidas foram aceitáveis barra boas desse jogador, né? Então, para mim, tem que trazer um lateral esquerdo. Primeiro volante, para mim, não gosto também do Hugo Moura, né? Eu acho que o Atlético se precipitou na compra dele naquele momento. Não entregou, falhou também na final da Libertadores. O Eric é um jogador até mais confiável, mas também não é alto nível, né? Então não sei se o Atlético busca um primeiro volante, aí segundo volante está muito bom, Pinduca, né? Fernandinho, tem o Alex Santana, o próprio Christian aí, que deve ter mais oportunidades nessa próxima temporada, teve uma lesão aí séria também nesse ano. Terans, excelente, né? Pro Atlético ficar ali. E aí você vai ter o quê? O Vitor Roque, né? Que vai evoluir, né? Vai fazer uma pré-temporada legal, enfim. E aí os dois pontas, Pinduca, é difícil de confiar, né, cara? Não tô falando que o Atlético que não serve, né? Mas para serem titulares de novo, Coelho, Canóbio, né? O próprio Vitinho também foi muito instável durante toda a temporada. O Atlético está tentando comprar o Vitinho, né? Nesse último jogo ele foi muito bem contra o Botafogo, né, Pidu? Foi o melhor jogo do Vitinho disparado aí na mas aí, Rodrigo, mas temporada. aí a gente teria que falar de um verdadeiro Não, mas mercado da não, mas bola, aí que tá. Mas né, o que eu para quero dizer é o fazer seguinte. todas essas Não, mas alterações o que eu aí. quero dizer é que, tipo assim, esses Hum. jogadores, eles têm condições de estar no elenco. Eu só não sei se seriam titulares, entendeu? Não tem como falar que o Coelho, Canóbio, Vitinho, próprio Kelvin, Abner, enfim, Hugo Moura, são jogadores para estar no elenco, mas para ser titulares, eu já tenho minhas dúvidas pelo que apresentaram nessa temporada, né? Eu concordo com você. Não sei se o Atlético vai buscar 3, 4, pelo que a gente escuta, um lateral direito, talvez um esquerdo, 2 zagueiros, né? Um meio-campo para substituir o Marlos que saiu, mais um atacante, né? Só que eu também não vejo, não é perfil do Alexandre Matos, Pinduca, se segurar, né? A contenção de gastos e tal, vamos pincelar um aqui, outro ali, vamos ser mais um mercado mais pontual. Eu acho que o Alexandre Matos ele é uma águia do mercado de futebol e as oportunidades de mercado, Pinduca, ele vai agarrar, como agarrou aí o Canóbio, como conseguiu trazer o Vitor Roque para o Atlético, né? Então, se surgir uma grande oportunidade, é o papel dele lá convencer o Mário Celso Petralha e provavelmente traga, né? Porque o Atlético também, ele faturou, foi a temporada que ele mais ganhou em faturamento, né? De premiação, Ah, de bilheteria, televisão, sócio, etc. deixa eu continuar com os nomes aqui. Ó, para quem está ao vivo com a gente, eu agradeço todo mundo. Tem várias perguntas, a gente vai responder daqui a pouco, né? A gente vai fazer primeiro um panorama dos times e depois a gente vai respondendo um a um aqui, ó. Tô vendo o Paulo César que está aqui, o DJ Forte, a Regina, o Lincoln, o Giovanni, né? Perguntando do Tubarão, a gente já fala, Roberto também com a gente. Deixa eu só seguir aqui para a gente finalizar. Atlético, segundo o GE, tem ali naquela aba dos que podem sair. Bento, daí está escrito Europa. Eu acho pouco provável que o Bento saia. Se Não, vier acho uma que não. proposta irrecusável, né, Pinduca? Aí não tem o que Mas fazer, aí né? que tá, né? Eu acho que não tem, senão teria o nome de um time ali, entendeu? Pedro Henrique, Vasco,
né? É o famoso vai com Deus, né? Botafogo também tá interessado aí. Não Luan deixa Patrick, saudade, né? América. Luan Patrick, América. Nicolas, América, ou pro exterior, né? O Nicolas, olha, eu acho que poderia olhar melhor pro Mas Nicolas, ó. seria a Davi terceira ou Terans, quarta volta dele, viu, Pinduca, do Nicolas? Não tem condições. ó, aqui mora o perigo, não pode sair. Davi Terans, Flamengo e Vasco de olho. Vitinho Europa, eu acho que é plausível, né? A questão do Vitinho para a Europa. O Mingote, você já citou, Operário, Bissoli, Vasco, exterior. Os Uhum. que já saíram, já estão concretizada a saída. Goleiro Anderson com o Cruzeiro, acertou ali por 2 anos. Valber ABC. Orejuela volta para o São Paulo. Matheus Fernandes volta para o Palmeiras. O Léo Gomes vai para o Vitória. E o Marlos não renovou. O Marlos está sem clube. Daí, aonde mora o perigo também para o Atlético, são 2 asteriscos, né? A possível saída de Davi Terans, né? Daqui a pouco vamos falar de Renan Lodge treinando no CT do Caju. Quem chega oficialmente no Atlético, né? Que está com um pré-contrato já firmado, Luciano Arriaga, né? Arriagada. Esse jogador do Colo-Colo, deixa eu só. Esse jogador do Colo-Colo tem 20 anos, é um jogador que vinha sendo utilizado no time de base do Colo-Colo, é classificado como Uma uma joia. joia desse time, porém, né, não dá para você criar expectativa nesse Não é jogador reforço pro ainda. time principal, né, Pinduca? Não é. E surge hoje no próprio GE a informação do interesse do Atlético pelo atacante Mendonça, né, que está, né, jogando no Speedy Ceará. Mendonça. Correto. Inclusive, já até perguntaram aqui no nosso chat, deixa eu ver se eu acho aqui, a pessoa que fez o Patrick. Speed Mendonça pela ponta direita e Michael pela ponta esquerda no Atlético. É a opinião dele aqui. Dentro desse panorama, Rodrigo, dá para dizer que ainda é muito tímido, né? O mercado do Atlético. Reforço, os clubes estão em férias, né? Muita coisa, pouca coisa acontecendo por conta da Copa do Mundo, etc. Mas a notícia que mais preocupa o torcedor atleticano, acho que nem é a falta de reforço, mas uma possível saída de Davi Terans, que tem contrato com o Atlético até 2025. Acho difícil, né? Acho difícil que o Teran saia. É aquela coisa, né? Pro Teran sair, tem que o camarada vai ter que vir lá e vai ter que conversar e negociar com um homem dificílimo, né? E que não é uma raposa do futebol. Mário Celso Petralha é um rei das negociações do Atlético historicamente, já faz décadas, né? Então é bem difícil. O Petralha sabe, né? O valor que o Terans tem para a equipe nesse momento, né? Independentemente se o Felipão errou, se o Felipão não errou, aí é outros 500. Mas para tirar o Terans do Atlético nesse momento tem que ser algo que seja muito bom para o clube, né? Lembrando que o Terans tá com 29, vai fazer 29, né? Pinduca já não é mais um guri, mas o Petralha vai pedir lá o valor e vai liberar por esse valor, né? Tendo a negociação do Santos como base, Pinduca, no ano passado, que o Atlético vendeu o Santos por 3 milhões de euros, né? Já um goleiro com 32 anos na época, Pinduca. Por quanto você acha que vai vender o Terans, que é um jogador, né, mais decisivo que o Santos, né? Porque é um jogador que faz o gol, né? Cara que bota a bola para Lógico. dentro, né? E teve uma temporada muito acima da média em termos de gols, assistência, participação, criação. Então, assim, não vejo o Terans saindo do Atlético hoje por menos aí de 5, 6, talvez 7 milhões de euros, né? Eu acho que como um É, mínimo, né? Então, o Fernando participando aqui com a gente. Obrigado, Fernando, pela participação. Qual o ex-jogador do CAP que está retornando, segundo disse o Petralha? Ó, não foi o Petralha que disse, viu? Foi uma Nicola. informação do Nicola, né? Que citou, que soube, né? Não sabemos quem passou isso para ele. E ele também não sabe o nome do jogador, né? Diz que é Não, mas um isso aí ídolo acho, do acho que Atlético. barrigou, o Nicola acho que barrigou. Pode. Mas assim, e já fazendo um serviço aqui da informação, o Renan Lodge treina no CT do Caju, né? A família dele aqui da capital tem um carinho pelo Atlético, por óbvio, e está jogando o campeonato inglês, né? A Premier League. É, Nottingham só que ele tem Forest, isso? só que ele tem contrato com o Atlético de Madrid. Fala-se, será que o Renan Lodge? Olha, ninguém dava muito crédito quando falava que o Vitinho ia vestir a camisa do Atlético, né? Por conta, lógico que teve
o fator guerra ali, que acabou ajudando o Vitinho a jogar no Brasil, mas quem não garante que o Atlético possa fazer uma conversa com o Renan Lodge e emprestar esse jogador por uma temporada? Segundo a Nádia disse, seria na metade do ano, né? Que o Atlético, Nádia Mawad, né? Repórter aí, teria dito que o Atlético tentaria, porque a situação atual é bem complicada, né, Piduca? Porque não é bem simples assim, né? O time atual dele, o time inglês, né? Eu não me recordo 100%, acho que é o Nottingham Forest, né? Pagou 5 Isso. milhões de euros no empréstimo dele com o Atlético de Madrid até metade da temporada, né? Até junho, né? E então, assim, você tem que, sabe, fazer um novo empréstimo, convencer o Atlético de Madrid e não sei o que lá. E é bem complicado nesse momento. E logicamente, o Lodge, ninguém trabalha de graça, né? Por mais que você goste do clube, enfim. Eu acho muito difícil, assim, que ele voltasse. Lógico, seria um sonho para a torcida, enfim, mas teria que ter muita. Os astros teriam que se alinhar muito, entendeu, Pidoco? O Lodge fazer uma força, convencer todo mundo lá, aceitar entrar na realidade do Atlético, mas eu acho bem difícil. O Lincoln falando aqui que o Atlético precisa manter os principais jogadores, né, como Terans, Vitor Roque, Fernandinho. Fernandinho, Brian Garcia, Aí Alex Garcia Santana. até tá forçando um pouquinho aí, Lincoln. Não, não, mas eu digo dos nomes que ele cita aqui, acho que, com exceção do Terans, que fez uma baita temporada e pode chegar dinheiro, e aí é negócio, né? Vitor Roque também, né? O Vitor Roque teve olheiros do Atlético de Madrid estiveram na Arena da Baixada na última rodada do Campeonato Brasileiro. Observaram o jogador, estão observando de algum tempo, mas eu acho que ainda é difícil a saída do Vitor Roque. Vamos aguardar.